Era para ser só mais uma noite de descanso, um pernoite tranquilo após horas na estrada. Eu tinha estacionado meu caminhão na pequena cidade de Ribeirão Bonito, interior de São Paulo. Precisava de um bom sono antes de seguir viagem na manhã seguinte. O lugar era pacato, com ruas vazias e uma calmaria que eu até estranhava depois de tanto tempo na correria do asfalto. Depois de estacionar, fui dar uma volta pelo centro para esticar as pernas. Não demorou muito para eu perceber que algo estava no ar. As poucas pessoas que vi pareciam preocupadas, cochichando entre si, olhando para os lados com nervosismo. Quando entrei em uma lanchonete para comer algo rápido, ouvi a conversa que estava rolando no balcão. Um grupo de moradores discutia sobre um caso que tinha agitado a cidade nos últimos dias. Dizem que foi perto do cemitério, murmurou um dos homens com o rosto sério. Gente viu um lobisomem por lá. Outro homem, mais velho, balançou a cabeça, mas não parecia desacreditar tanto quanto queria aparentar. Eu nunca acreditei nessas coisas, mas do jeito que o povo anda falando. E o pior é que o cemitério fica logo ali, perto da saída. Eu continuei ouvindo, sem me intrometer, mas a conversa me fisgou. Um lobisomem, no cemitério, aquilo soava como mais uma daquelas histórias para impressionar os mais supersticiosos. Mas havia algo na maneira como falavam, nos olhos arregalados e nas vozes baixas, que me deixou com um pé atrás. Terminei meu lanche e saí para caminhar um pouco mais. A cidade estava quieta demais. O tipo de silêncio que faz a gente se sentir observado. As luzes dos postes criavam sombras alongadas nas ruas desertas, e quanto mais eu andava, mais aquela sensação de desconforto crescia. Sem perceber, minhas pernas me levaram para perto do cemitério. A entrada estava escura, apenas um velho portão de ferro entreaberto, rangendo de leve com o vento. Parecia um lugar comum, como qualquer outro cemitério de cidade pequena. Mas naquela noite, com a história do lobisomem ainda fresca na minha mente, o ambiente parecia mais sinistro. Fiquei ali, parado, pensando se deveria me aproximar ou dar meia volta e voltar para o caminhão. Foi então que vi algo. Um movimento rápido nas sombras, perto de um dos túmulos mais ao fundo. Meu coração disparou, mas meus pés pareciam grudados no chão. Um vulto grande, com algo que parecia uma pelagem escura e densa, se moveu entre as lápides. Não era uma pessoa, disso eu tinha certeza. Meus olhos tentavam acompanhar, mas o vulto desapareceu tão rápido quanto surgiu. Por um instante, fiquei ali, congelado, tentando racionalizar o que tinha visto. Talvez fosse só um cão vadio, ou minha mente pregando peças por causa do que ouvi no bar. Mas a sensação de que aquilo não era normal, que havia algo de muito errado, não me deixava em paz. De repente, um som cortou o silêncio, um rosnado baixo, vindo de algum lugar dentro do cemitério. Aquele som fez meu sangue gelar. Eu sabia que tinha que sair dali, e rápido. Dei meia volta e comecei a andar, depois a correr, sem olhar para trás. Quando finalmente cheguei de volta ao caminhão, minhas mãos tremiam enquanto tentava abrir a porta. Entrei, tranquei tudo e me joguei no banco, tentando acalmar a respiração. A história que eu tinha ouvido não parecia mais tão fantasiosa. Naquela noite, com o coração ainda disparado, decidi não dormir. Mantive os faróis ligados, os olhos fixos na estrada à frente, esperando o amanhecer. O que quer que estivesse lá no cemitério de Ribeirão Bonito, eu não queria descobrir. Eu só sabia que aquela cidade nunca mais seria um lugar para um simples pernoite. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios das estradas, não esquece de curtir, seguir, comentar o que achou e compartilhar com os amigos. Eu nunca fui de dar muita bola para essas histórias de lobisomem ou qualquer outra criatura sobrenatural. Para mim, tudo isso não passava de lenda urbana, coisa de gente que gosta de contar causos nas mesas de bar. Mas uma vez, depois de uma longa viagem, algo aconteceu que me fez questionar tudo. Eu estava voltando para casa após mais uma jornada nas estradas, dessas que deixam o corpo moído e a mente meio desligada.
Durante a viagem, ouvi no rádio de uma emissora local um relato estranho vindo de Pratânia, uma cidade pequena perto de Botucatu. Estavam dizendo que um lobisomem tinha sido morto com 23 tiros, todos feitos com balas especiais, e que o corpo teria sido levado para uma faculdade em Botucatu. A faculdade negou tudo, claro, mas a história se espalhou como fogo em mato seco. Eu ri daquilo, pensando que era só mais uma daquelas histórias para assustar os mais crédulos. Mas o que ouvi ficou rondando na minha cabeça enquanto seguia pela estrada. As noites na estrada podem ser traiçoeiras, e às vezes a solidão faz a gente ouvir coisas que não estão lá. Mas naquela noite, algo mais estava no ar. Quando finalmente cheguei em casa, já era madrugada. Minha casa fica numa área mais isolada, num bairro onde o mato ainda toma conta de alguns terrenos. Estacionei o caminhão na entrada e fui descendo com a cabeça ainda meio aérea, pensando mais na cama do que em qualquer outra coisa. Foi aí que ouvi um barulho estranho, algo entre um rosnado e um gemido, vindo de trás do caminhão. No começo, achei que era algum cachorro, mas o som era muito mais grave, muito mais intenso. Meu coração começou a bater mais rápido. Resolvi dar uma olhada, sem muito medo, mas com aquela pontada de curiosidade. Peguei uma lanterna e fui caminhando devagar para a traseira do caminhão. O que eu vi me paralisou. Atrás do caminhão, próximo às rodas, estava uma criatura enorme, agachada, com olhos que refletiam a luz da lanterna de um jeito ameaçador. A pele da coisa era grossa, com pelos escuros e desgrenhados. E o rosto, meu Deus! O rosto era uma mistura de humano e animal, com presas que brilhavam à luz da lanterna. A criatura me encarou por um momento que pareceu uma eternidade, mas que não deve ter durado mais que alguns segundos. Senti um frio na espinha como nunca antes. Eu sabia o que estava vendo. E por mais que meu cérebro tentasse negar, tudo que eu tinha ouvido sobre lobisomens fez sentido naquele instante. Antes que eu pudesse reagir, a criatura deu um salto impressionante, desaparecendo no matagal ao lado da casa. Fiquei ali, sem conseguir me mexer, o som do meu próprio coração ecoando nos ouvidos. Quando finalmente voltei a mim, corri para dentro de casa e tranquei todas as portas. Naquela noite, não consegui dormir. O noticiário sobre o lobisomem em Pratânia voltou à minha mente e, de repente, tudo aquilo que eu achava ser bobagem parecia terrivelmente real. Nunca mais consegui olhar para aquelas histórias da mesma maneira. A estrada é cheia de mistérios. E naquele dia eu encontrei um que preferia nunca ter cruzado. Nunca fui um homem de acreditar em lendas ou superstições. Estrada é estrada, e o que a gente enfrenta por aí são problemas reais. Caminhão quebrado, assaltos, cansaço. Mas naquela noite, dirigindo por uma rota isolada no interior de Santa Catarina, fui confrontado com algo que desafiou toda a lógica e o bom senso. Eu tinha pego uma carga pesada de alimentos congelados em Joinville e estava descendo rumo ao sul, cortando uma estrada estreita e mal iluminada que serpenteava por entre montanhas e florestas densas. O rádio do caminhão estava tocando baixinho, só para espantar o sono. Lá fora, uma neblina fina começava a se formar, tornando a visibilidade cada vez mais difícil. Foi então que ouvi pela primeira vez um som estranho, quase imperceptível, mas que fez meus pelos da nuca se arrepiarem. Parecia um uivo, mas não daqueles comuns de algum animal selvagem. Era algo mais agudo, mais perturbador. Dei uma olhada rápida pelos retrovisores, mas tudo que vi foi o reflexo dos faróis iluminando a neblina. Deve ser o cansaço, pensei, tentando afastar aquela sensação estranha que começava a crescer dentro de mim. Continuei dirigindo, apertando o volante com mais força do que o normal, tentando me concentrar na estrada. Mas o uivo não parava. Na verdade, estava ficando mais alto. Era como se algo estivesse se aproximando, correndo pela floresta ao meu lado, escondido entre as árvores, mas sempre ali, me seguindo. O som ecoava pelas montanhas, tornando impossível determinar de onde vinha exatamente. Só sabia que estava cada vez mais perto.
Minha mente começou a pregar peças. Deve ser um lobo. Tentei me convencer, mas o instinto me dizia que era algo muito pior. A estrada estava completamente deserta. Eu não via um carro há horas. E as poucas casas que havia passado estavam apagadas, como se todos estivessem evitando aquele lugar. Eu começava a entender o porquê. De repente, o uivo se transformou em um grito. Um som agonizante que parecia vir de algum lugar profundo e escuro. Uma mistura de dor e desespero que penetrava nos meus ossos. O caminhão tremeu levemente, como se algo tivesse batido nele. Olhei pelo retrovisor mais uma vez. Desta vez, juro que vi algo. Um vulto pálido, movendo-se rápido entre as árvores, quase como um fantasma. Pesei no acelerador, sentindo o motor do caminhão rugir sob mim. Precisava sair dali o mais rápido possível. Mas, quanto mais eu acelerava, mais perto parecia que aquilo estava chegando. O vulto agora não estava mais apenas ao lado. Ele estava começando a cruzar a estrada, surgindo na minha frente, quase transparente, mas com olhos vazios que brilhavam com uma luz doentia. O que me apavorou de verdade foi o momento em que a criatura saiu da sombra das árvores e se posicionou diretamente no meio da estrada, pouco antes de uma curva acentuada. Aquela coisa era horrível, com uma aparência cadavérica, pele esticada sobre ossos proeminentes, e seus olhos, aqueles olhos sem vida, fixos em mim. Não era um animal, era algo muito pior. Não tive tempo de frear. Fechei os olhos por um segundo e me preparei para o impacto. Mas quando os abri novamente, a criatura tinha desaparecido. Só que o caminhão, descontrolado, saiu da pista, deslizando pela beira da estrada. Recuperei o controle por pouco, desviando de uma queda que certamente teria sido fatal. O som do uivo agora estava dentro da minha cabeça, ecoando como um tambor que não parava. Eu estava apavorado, sentindo que a qualquer momento aquilo poderia voltar, acabar de vez com o que começou. Foi uma luta contra mim mesmo para manter o foco, seguir em frente. Cada segundo naquela estrada parecia uma eternidade. Finalmente, avistei luzes ao longe, um pequeno vilarejo. Quando cheguei, tremendo, mal consegui parar o caminhão. Desci e só conseguia pensar no que tinha acabado de vivenciar. As pessoas que estavam ali, nos poucos bares abertos, olhavam para mim como se soubessem o que eu tinha passado. Você também ouviu, né? Murmurou um dos homens ao me ver. Não respondi, não conseguia, mas sabia que ele entendia. E foi ali, naquela vila, que ouvi sobre o tal espectro da estrada, uma lenda que, até aquela noite, eu considerava apenas um conto para assustar viajantes. Nunca mais voltei por aquele caminho, e até hoje, quando ouço qualquer som estranho na estrada, me lembro daquele uivo, daquela criatura que não deveria existir, mas que estava lá, me caçando naquela estrada perdida no meio do nada. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.